Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Green. Vamos considerar, então, uma região do R2, mas não somente uma região. A gente sabe que uma região é um aberto e conexo. Vamos considerar mais do que isso. Vamos considerar uma região que seja simples, ou seja, ela vai chamar, esse B vai ser chamada uma região simples, e toda vez que eu fizer uma reta ou uma reta paralela a um dos eixos coordenados, essa reta paralela vai cortar a fronteira do B num segmento ou no máximo em 2 pontos. Por exemplo, essa primeira região aqui, ela é uma região simples. Se a gente fizer uma reta aqui, paralela a esse eixo, ela está cortando nesse ponto e nesse ponto. Se eu fizer uma reta aqui, paralela a esse eixo aqui, ela está cortando neste ponto e neste ponto. E essa reta aqui, que vem certinho aqui em cima, está cortando a fronteira do R nesse segmento de reta. Só que essa nossa região aqui, ela não é uma região simples, porque se eu fizer uma reta assim, paralela a esse eixo aqui, ela corta a região R em 4 pontos. Olha, aqui, aqui, aqui e aqui. E é para cortar em, no máximo, 2 pontos, ou num segmento, tá? É para fazer a intersecção com um segmento ou no máximo 2 pontos. Beleza, só que a gente pode pegar uma região que não é simples, como essa daqui, e dividir em 2 regiões simples, por exemplo, esse R1 e R2 aqui. Então, a união do R1 e R2 não dá uma região simples, mas cada um, o R1 é simples e o R2 também é uma região simples. Beleza. No nosso teorema de Green, a gente precisa dessa questão. A gente vai trabalhar com uma região plana, que ela é limitada e ela é união finita de regiões que são simples. Cada uma dessas regiões simples tem fronteira, que é uma curva suave por partes. Também vamos considerar A e B campos escalares que são de classe C1. Ou seja, existem as derivadas parciais com relação a x e y, e essas derivadas parciais são contínuas. Essas funções escalares, esses campos escalares, estão definidos num aberto que contém essa região D, e a fronteira de D, que a gente vai denotar por gama, com tudo isso de hipótese, a gente tem o seguinte, que a integral de linha sobre a gama da função campo vetorial, que tem coordenadas A e B, é integral dupla na região D do que? Da derivada parcial de B em relação a x, menos a derivada parcial de A em relação a y. Então, essa nossa gama é para ser considerada sempre que a gente está, por exemplo, caminhando sobre ela e o conjunto D, a região D, está ficando do nosso lado esquerdo. Aqui do meu lado esquerdo é esse, para vocês verem o contrário. Nesse caso, a gente diz que a gama está sendo orientada positivamente, tá? Abreviadamente, a gente escreve o teorema de Green dessa forma, para ficar mais simples para a gente. Em vez de tudo isso aqui, esse monte de XY, a gente simplesmente escreve assim, e a gente já sabe que essa igualdade quer dizer aquela anterior. Observem que nas condições do teorema de Green, como isso aqui representa para a gente, por exemplo, o trabalho de uma força que está atuando numa partícula que caminha sobre a curva gama, então, em vez de calcular
o trabalho dessa forma. Se a gente usar o teorema de Green, a gente pode calcular essa integral dupla, né, é isso que está dizendo nessa observação aqui. Beleza, para a prova do teorema de Green, nós vamos supor primeiro que a região D é uma região simples. E para facilitar a nossa demonstração, nós vamos supor uma região simples específica. Nós vamos fazer a prova para o caso em que a fronteira de D é um segmento mais o gráfico de uma função com um máximo, do jeito que a gente vê nessa figura. Então, um segmento mais o gráfico de uma função, que é essa y igual a g de x aqui, que tem um máximo aqui, ó. Essa y igual a g de x, a gente também pode pegar cada parte dela que é injetiva e inverter, e a gente tem aqui, então, y é h de 1 de x igual a h de 1 de y, que é essa parte de cá, e x é igual a h de 2 de y, que é essa parte de cá. Então, a gente vai ver como é que a gente enxerga a integral dupla. Primeiro, vamos fazer a integral dupla de ΔB ΔX. Nós vamos fazer essa integral dupla com relação a x primeiro e y depois. Então, se é com relação a x, vamos voltar no nosso desenho. O x vai variar horizontalmente, né? Assim. Ele varia, então, desde essa curva aqui até essa curva aqui, né? Porque ele vai fazendo isso aqui. E é o que está escrito aqui, ó. O x, que indica que o x varia de h1 de y até h2 de y. E o y, se a gente volta aqui, o y está variando de a, y igual a a, que é essa reta toda, até y igual a b, que é essa reta toda, né? Então, a gente volta aqui, ó, y varia de y igual a a até y igual a b, de uma reta até outra reta. Beleza? Então, quando a gente tiver aqui integral dessa derivada aqui em relação a x e estamos com dx, pelo teorema fundamental do cálculo, é o integrando b calculado no ponto final menos no ponto inicial. Então, a gente vai fazer b de h2 de y menos b de h1 de y. E a segunda coordenada continua como estava. E daí a gente separa em duas integrais, estamos desse jeito. E aí a gente observa o seguinte, que eu posso escrever isso como sendo também essa igualdade, porque, na verdade, integral de a a a vai dar zero aqui. Isso quer dizer o quê? Esse pedacinho aqui. Esse pedacinho de a a, ele é como se eu terminasse a minha gama. Então, eu estou de a a b com relação a esse H2 aqui entrando no Bzão, e depois de B a A com relação ao H1. Então, eu estou fazendo essas duas integrais de linha, vamos voltar na nossa figura, são essa parte daqui, então, de A a B no Y, e depois de B a A de novo. E aí, para eu fechar essa curva, que é a fronteira da minha região D, eu preciso desse pedaço aqui, que é esse pedaço em vermelho que a gente está escrevendo. Mas ele está dando zero. Por que ele está dando zero? Porque você está andando aqui no eixo X e integrando com relação a Y, o Y está parado aqui, né? Então, essa integral não contribui com nada. E então dá a integral na gama toda. E é isso que está escrito aqui, ó, em que usamos o fato de que a integral da parte sobre a gama, que é segmento, não contribui em nada, tá? Agora vamos fazer o contrário, vamos fazer a integral dupla sobre del A del Y. Então,
Aqui eu quero colocar um desenho para vocês, para gente o desenho de novo para a gente observar, e a gente vai vendo cada uma dessas igualdades pedaço por pedaço. Eu estou com esse desenho, é o mesmo desenho. Então, nós vamos integrar primeiro em y. Y varia verticalmente, olha, y varia verticalmente. Então, varia daqui até aqui, 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 daqui até aqui. Ou seja, ele varia dessa reta, que é y igual a A, até essa curva, que é y igual a g de x. Então, varia de A até g de x. E para esse pedacinho, o x varia de C até D, que é x igual a C, é essa reta aqui, ó. X constantemente igual a C é essa reta. Independente de que valor de y, o x é C aqui. E a mesma coisa aqui. O x aqui é sempre D, nessa reta aqui, tá? Então, olha, o x varia da reta x igual a C até x igual a D. E aí a gente tem, de novo, uma integral e uma integral que é em y, aqui, ó, e uma derivada em y, pelo teorema fundamental do cálculo, dá o integrando, calculado nos limites de integração, que são esses aqui, ó. Então, a de x, g de x menos a de x, a. Então, eu vou colocar o g de x e o a aqui no meu y. Beleza? E com isso, então, eu vou dividir essa integral em 2 pedaços, esse menos vem para cá, mas essa integral aqui, ó, de C até D, eu troco o sinal aqui e fica de D até C. Então, o que que eu tenho? Eu tenho integral de linha com relação a primeiro é essa de D até C, então ela vem daqui até aqui, que é esse pedaço aqui, e depois de C até D, com o y constante A, que é daqui até aqui. Então eu fechei com a gama, só que eu tenho esse menos que eu estou carregando aqui, estou colocando em evidência aqui, tá? Portanto, então, se a gente pegar aquela integral do slide anterior mais essa integral aqui, a gente vai ficar com a integral de del b, del x, menos integral de del a, del y. Lembra, quando a gente colocar, então, o menos aqui, vai ficar mais aqui. Então, vai ficar a soma dessas duas integrais de linha, né? Que eu coloco agora a integral do gama, então vai ficar a dx mais b dy, que é exatamente o nosso teorema de Green. Agora a gente vai supor que o D, a nossa região, é uma união finita de regiões simples. E a gente vai aplicar o que a gente acabou de fazer para cada uma dessas regiões simples. Então, vamos supor que D possa ser dividida em regiões simples D1, D2, D3 até Dn. Vamos considerar para cada I a gama I sendo a fronteira do DI orientada no sentido anti-horário. Ou seja, então a gama I, se você caminhar pela gama I, você vai sempre olhar a sua região DI à sua esquerda, tá? Eu estou fazendo a minha esquerda e você tem que pensar na sua esquerda. Note que podem existir partes das curvas gama I que não fazem parte de gama e que são percorridas 2 vezes, uma em cada sentido, uma vez em cada sentido. Que é como na figura que a gente vai mostrar agora. Olha, suponhamos que a gente tem essa região toda aqui, e aí eu vou dividir em regiões D1, D2, D3 e D4. E aí, quando eu vou aqui, ó, eu venho e fecho a região D2. Só que aí, quando eu andar pela fronteira da região D3, esse pedaço da fronteira, quando eu ando pela D2, né, e quando eu volto pela fronteira do D3,
um anula o outro, uma curva anula a outra, porque você vai e você volta pela mesma curva, né. E com isso você tem, para cada uma dessas regiões, acaba que esses pedaços aqui são, de certa forma, anulados quando você pensa dessa forma, que você vai por região simples, mas como ela encosta com duas, você vai e volta pela outra, e acaba se cancelando. Tá bom, então vamos aplicar o caso que a gente tinha feito, para aquele caso simples, que era uma parte redondinha de y igual a g de x e um segmento de reta aqui que completava, né. Vamos aplicar aquele caso para todas as nossas regiões, como se fosse aquele caso. Lembrando que a gente fez um caso especial lá, tá. Então, vale o teorema, de Green para todas as regiões DI, porque todas elas são simples. Então, para ir variando de 1, 2, 3 até N. Beleza. Daí se a gente somar aqui, e a gente somar aqui, de com i de 1 até N, a gente obtém o quê? Essa soma daqui vai ser a nossa gama inteira, porque então tem alguns pedacinhos das gama I que se cancelam. E isso aqui, nós aplicamos a soma, né, quando eu coloco soma aqui e soma aqui, beleza, eu estou com essa igualdade aqui, ó, que é exatamente essa igualdade aqui. E a soma das integrais duplas vai dar a integral dupla no D todo, tá? Que é a união dos DI. Beleza, com isso nós provamos o teorema de Green, nesse caso mais geral. Agora a gente quer usar o teorema de Green, que nem a observação que eu falei anteriormente, para calcular um trabalho. Por exemplo, esse aqui. Então, em vez da integral de linha, a gente vai usar a integral dupla. Beleza. O nosso gama aqui vai ser um quadrado de vértices como nessa figura. Então, vértices, e eu vou considerar a gama aqui no sentido anti-horário, tá bom? Então a gama está indo assim, são esses 4 segmentos de reta, e eu estou deixando o quadrado à minha esquerda, tá bom? Nós vamos considerar então no sentido anti-horário para aplicar diretamente o teorema de Green. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Nossos campos escalares, eles são de classe C1 e a nossa fronteira aqui, ela é uma curva suave por partes e está orientada no sentido anti-horário. Beleza, então nós estamos aqui nas condições do teorema de Green, tá? E vamos aplicá-lo, e essa integral de linha vai ser a integral dupla do quê? Do del B del x menos o del A del y. Então, aqui é o nosso A, e aqui é o nosso B. Nós vamos derivar o B em relação a x, então vai ficar o quê? 4y, e aqui vai ficar 10x. E nós vamos depois derivar o A em relação a y, que vai ficar o quê? 0 aqui, depois vai ficar 10x e 2y. É exatamente o que está escrito aqui, ó. Eu vou fazer del UA, del x del A, del y del B, estou fazendo pedacinho por pedacinho, que vai ficar o que eu acabei de falar para vocês, tá? E a gente faz essas contas, então sobrou só 4y, que aí 4y, quando eu integro na região D, que é o meu retângulo, em x vai de 0 a A, em y de 0 a A, aí vai ficar integral em x, vai ficar 4yx, que varia de 0 a A, então fica 4ay, e aí eu integro em relação a esse y em relação a y, fica y2 sobre 2 e vai dar 2a ao cubo. Beleza, agora nós vamos considerar essa região aqui, que é uma circunferência de raio 1, né?
e considerar, então, suponhamos que tenha um aqui, um aqui, um aqui, menos um e menos um. Aqui o nosso eixo X e o eixo Y. E está falando que os campos escalares, que formam o nosso campo vetorial, eles dependem somente de R, onde esse R é a distância à origem, né. Então, se eu considerar um ponto XY, a distância, desse ponto até a origem 00 vai ser R, que é raiz quadrada de x2 menos zero ao quadrado, y2 menos zero ao quadrado. Então, o R quadrado é x2 mais y2. O que está falando, então, que esses campos escalares, eles são constantes sobre cada circunferência de raio R, tá? No caso particular, como a nossa fronteira é uma circunferência de raio 1, esses campos aqui vão ser constantes sobre a fronteira da região D. É isso então que a gente vai ver no próximo slide, olha. A gente quer mostrar que isso aqui vale zero, e a gente vai considerar então a questão que eu falei da distância do ponto até a origem, e daí a fronteira parametrizada como cosseno e seno, por exemplo, que está parametrizada então no sentido anti-horário, deixando a região D à esquerda, então está parametrizada fazendo assim, né, com a flechinha assim. Vamos supor que isso aqui fosse, o X aqui, o Y aqui, raio 1, tá? Raio 1. A gente sabe que o gama' é o x', y', então vai ficar menos seno, aqui ó, a derivada, de derivada de seno da cosseno. E aí, pelo teorema de Green, a integral dupla, que é o que a gente quer calcular e mostrar que é zero, a integral dupla da integral de linha sobre essa nossa curva gama, que é a fronteira da região, e como são constantes, né, a gente já vai poder direto, por essa notação que a gente já tem aqui, vai ser, essa notação aqui vai ser o x' dt, e essa notação do dy é o y' dt, que a gente já calculou, vai ser seno, menos seno, né, para o x' do gama', e cosseno para o y' vindo do gama', que é cosseno, seno. Então, o gama' é menos seno, cosseno. Com isso, então, a gente tem essa integral aqui dando zero. Portanto, isso aqui, essa integral dupla de dB dx menos dA dy é zero, tá? Beleza. Agora nós vamos considerar esse exemplo 4 aqui, onde a gente tem esse campo bidimensional, e a gente olha esse denominador aqui, eu tenho um problema com isso, então eu percebo que o domínio desse campo é o R2 menos o ponto 00, certo? Porque x e y não podem ser os dois ao mesmo tempo 00, ao mesmo tempo zero, né? Então, com isso, o domínio do F é o R2 menos a origem, e aí eu considero essa curva aqui. Que curva é essa? Vamos fazer um desenho dessa curva. Vocês já devem ter percebido que curva é. Vou fazer aqui o eixo X, aqui o eixo Y, e eu tenho uma elipse, né?
Então aqui o 3, aqui o -3, -3, 3. Aqui, por exemplo, 2 e aqui -2. Essa elipse, ela pode ser representada por essa curva aqui. O traço dessa curva é exatamente essa elipse, né. É uma curva fechada, então uma curva, suave. E o exercício está pedindo para a gente calcular o trabalho dessa força, quando uma partícula estiver caminhando sobre essa elipse. Um modo de fazer esse exercício é você tentar calcular a integral de linha, na marra. Só que vai dar problema para você, porque quando a gente tiver integral de linha, então qual é a definição de integral de linha? É integral, no nosso caso ali, vai de 0 a 2π de f composto com aquela gama de t, produto escalar com gama', né. O gama' de t daquela curva, aquela curva estava 2 cosseno, vírgula 3 seno, então vai dar -2 seno, vírgula 3 cosseno. Beleza. Só que quando a gente fizer a composição do f com a gama, vai dar uma coisa feia. A gente vai ter isso aqui, essa composição, e a gente vai fazer o produto escalar, então esse vezes esse, mais esse vezes esse, vai dar isso aqui. Aí você fala: "Ah, professora, dá para colocar o 6 em evidência e o seno quadrado mais cosseno ao quadrado dá 1". Beleza. Mesmo assim, essa integral não é muito simples de se fazer. Bom, se a gente for aplicar o teorema de Green, a gente vai se deparar com a questão de que a gente não pode aplicar diretamente, porque o campo não satisfaz as condições do teorema. As coordenadas do campo não estão definidas no 0, 0, né, então elas não vão ser C1. Para contornar esse problema, a gente vai fazer o seguinte: a gente precisa isolar o 0, 0. E a gente vai isolar com uma circunferência que tem centro 0, 0 e um raio que não toque na nossa elipse, tá. A gente vai considerar D a região entre a circunferência e a elipse. E daí, na região entre a circunferência e a elipse, o F, que agora eu isolei o 0, 0, ele é C1. As coordenadas são C1. Tá? Então, o teorema de Green agora pode ser aplicado. O que a gente vai fazer? Então, vamos tomar um círculo unitário. O círculo unitário não vai tocar a fronteira da elipse. E vamos considerar a região entre o círculo unitário e a elipse como sendo aqui, a fronteira, esse gama é a elipse, é a curva cujo traço é a elipse. E a gente repara que esse γ1 aqui, ele está dado no sentido anti-horário. Ó, esse γ1 é a circunferência de raio 1 no sentido anti-horário. Então, a flechinha para cá, ó, com x aqui, y aqui. Tá? Raio 1. Vamos dizer que aqui você tem 1, aqui você tem o -1 e 1. Beleza. Para ser fronteira da nossa região, eu vou fazer como na figura. Olha, eu quero considerar isso aqui indo no sentido horário. Portanto, no sentido horário é menos o γ1. Porque o γ1 está no sentido anti-horário, então menos ele está no sentido horário. E esse aqui é a gama que
que tem o traço na elipse, tá? E a nossa região D, então, é essa parte entre o círculo unitário e a elipse. Nessa parte, como a gente isolou o 0, 0, a gente consegue sim aplicar o teorema de Green, tá? E essa região D, ela tem fronteira, que é gama, que vai por aqui, e depois menos gama 1, porque o gama 1 é orientado, o gama 1 está orientado assim, ó. O gama 1 está orientado assim. Então é menos gama 1, porque eu quero assim, no sentido horário, para quê? Para manter sempre a minha região D à esquerda, se eu estiver caminhando sobre a curva, tá? Beleza. Aí eu observo o seguinte, que se o A é a primeira coordenada do meu campo F, quando eu derivo o A em relação a Y, vai dar isso aqui, tá? Façam, propriedade de quociente na derivação aqui, a mesma coisa com o B, e vai dar igual. Então, o del B del X é igual ao del A del Y. Então essa subtração dá zero, né? Olha aqui. Nessa nossa região, que é para fora do disco unitário e para dentro da elipse. Beleza, então pelo teorema de Green, a integral na fronteira gama, que é entre o disco e entre a elipse, entre o disco e a elipse, vai dar pelo teorema de Green integral dupla na região D, aqui é D, ó, dessa diferença. Só que como essa derivada dá igual a essa derivada, isso aqui vai dar zero. Zero. Então vai ficar a integral dupla do zero, que é zero. Vou repetir aqui o correção, né? Portanto, por outro lado, quer dizer, a integral de linha no gama dá zero, então, pelo teorema de Green, que dá integral no gama menos integral de gama 1. Como é que é isso? A gente tinha visto que gama maiúsculo era o gama unido com menos gama 1. Menos gama 1. Então, a integral sobre o gama maiúsculo vai dar a integral sobre o gama mais a integral sobre o menos gama 1. Só que a integral sobre o menos gama 1 é menos a integral sobre o gama 1. Então eu vou pegar aqui a minha borracha e apagar isso aqui, ó. Eu vou colocar, em vez de menos gama 1, e em vez do mais aqui, eu vou colocar menos e vou colocar o gama 1. Tá? Então, quando for integral desse, menos integral do gama 1. Que é o que está aqui, olha. Mas por essa parte, ó, integral na curva toda estava dando zero. Por quê? Porque essa parte do teorema de Green está dando zero por causa dessa igualdade aqui, tá? Então, essa integral, por um lado, é zero, por outro lado, ela é dividida em duas integrais aqui. E aí você passa essa integral para o outro lado, então integral na elipse, que é o gama, é integral na circunferência, que é o gama 1, tá? E gama 1 é dado no sentido anti-horário. Beleza? E aí, então, a gente consegue calcular, é mais fácil calcular o f pela definição de integral de linha no gama 1 do que na elipse, porque o gama 1 é mais bonitinho, então quando a gente faz a composição, aqui no denominador fica 1, porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então vai ficar bonitinho aqui. Então aí a gente vai fazer o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo pelo segundo, e vai dar 1 aqui. Olha que integral mais fofinha. Vai dar 2π. Só que a gente poderia ter feito isso direto
pelo nosso exemplo 3. O que a gente tinha feito no exemplo 3, que eu falei para a gente prestar atenção, que a gente vai usar várias vezes, a gente já podia ter usado direto aqui. No exemplo 3, a gente provou que, olha aqui o desenho, tinha uma gama 1, que era o mais de dentro, que estava no sentido horário, e uma gama 2 que estava por fora, no sentido anti-horário. E aí a gente provou que gama 1 é menos o gama 2, ou gama 2 é menos gama 1, tá? Aqui, nesse caso do exemplo 4, a gente estava com uma elipse para fora, no sentido anti-horário, e a gente pegou uma circunferência de raio 1 para dentro também no sentido anti-horário. Então, como aqui tem essa questão da mudança de sentido e esse menos aqui, para a gente ia ser diretamente isso, por causa das duas, no nosso caso, estarem no sentido anti-horário, né, a fronteira da circunferência de raio 1 está no sentido anti-horário, com cosseno seno, e a fronteira da elipse que está por fora também está com cosseno seno, também está no sentido anti-horário. E a gente podia ter feito isso numa linha só. Mas eu quis mostrar para vocês várias tentativas, para umas são mais difíceis, que é fazer pela definição de integral de linha, porque vai dar uma integral muito complicada, e aí, para aplicar o teorema de Green, a gente tem que isolar um ponto de problema. No nosso caso, só tinha um ponto de problema, que era a origem. Então a gente isola ele com uma bolinha, né, e com uma circunferência e pronto. E aí essa circunferência vira parte da fronteira de uma região que já não tem mais o 0, 0, tá? E com isso aí a gente pode aplicar o teorema. Mas se a gente lembrar do exemplo 3, sai direto, né? Beleza. E com isso a gente termina essa aula.